Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai ver representação dos números racionais na reta numérica, tá? Então, lá na folhinha vocês têm a letra A ali, que tem 1,6, que é o número racional, e ele já diz que ele está entre 1 e o 2, né? Ele é um pouco maior que 1 e menor que 2. Só que ali eu transformei esse decimal em uma fração, e na verdade eu transformei ele em número misto ainda já. Que é onde aparece a parte inteira e a parte fracionária. Mas aqui eu poderia ter feito um pouquinho diferente, tá? Para ficar mais fácil. Porque no número misto, a gente tem a parte inteira e a parte fracionária. Então, a parte inteira a gente poderia deixar. Então, ali a gente tem 1,6, né? Essa parte inteira, eu não vou transformar em fração. Eu vou separar. Então, 1,6 é a mesma coisa que a gente fizesse 1 mais 0,6, certo? Então, esse 1 ali eu vou deixar como 1 mesmo. Eu vou transformar só o 0,6 em fração. Então, o 0,6 tem uma casa decimal só. Então, vai ficar 6 décimos aqui. E 6 décimos a gente pode simplificar por 2. Que vai ficar 1 mais... Simplificando aqui por 2 vai ficar igual a 1 mais 3 quintos. Se a gente escrever isso na forma de número misto, vai ficar 1 e 3 quintos. Então, feito isso, a gente vai localizar esse ponto na reta numérica que tem aqui. Então, é 1 inteiro, então isso vai ser maior que 1, e 3 quintos. Como a gente sabe que esse número vai estar entre 1 e o 2, a gente repartiu essa parte aqui da reta numérica entre 1 e o 2 em 5 partes iguais, que ali é a fração, o denominador da fração. Porque 1 inteiro já está aqui, e 3 quintos vai ser 1, 2, 3. Então, estaria aqui esse número decimal, que é 1,6. Quando a gente transforma um decimal em fração, fica mais exato localizar ele. Tá? Daria também para, se vocês localizarem com a régua, também daria. Mas se a gente não tivesse uma régua, por exemplo, a gente poderia fazer desse modo aqui. Então vamos lá para o exemplo B. Ali na letra B, a gente tem negativo 2/3. Como o numerador é menor que o denominador, eu sei que esse número sempre vai ser menor que 1. Tá? E como ele é negativo, ele vai estar entre o 0 e o negativo 1. Então, como ali já está a fração, a gente só vai dividir essa parte aqui em 3 partes iguais. O negativo 1 e o 0 a gente dividir em 3 partes iguais. E aqui a gente quer 2 partes iguais. Então, vai ser 1, 2. Então, essa fração aqui vai estar nessa parte aqui. E letra C, a gente tem ali a dízima periódica, que já nos diz ali que ela é o resultado de 7 dividido por 3, que é correspondente a 7/3. Ou, como eu já fiz ali, tem 2 inteiros e 1/3. Então, isso vai ser maior que 2. E vai ter mais uma partezinha que é 1/3. Então, esse número vai estar entre 2 e o 3. Então, lá nesse espaço entre o 2 e o 3, a gente dividiu em 3 partes iguais, que é ali o denominador que está nos indicando. E como ele quer 1/3, então ele só vai querer uma parte. Então, a primeira parte é esse lado aqui. Então, aqui vai ser 2,333 e assim por diante. E na próxima parte diz assim: veja os números dos exemplos localizados e mais alguns na reta numérica. Então, ali tem os exemplos que a gente localizou agora há pouco: o 2,3333, 1,6 e o negativo 2/3 aqui. E eu coloquei alguns a mais aí pra gente ter de exemplo. E tem algumas observações que eu coloquei também, tá? Que diz assim: como todo número racional pode ser escrito na forma de uma fração,
com o processo utilizado nos exemplos, podemos localizar qualquer número racional na reta numérica. E a outra informação que é bem importante, podemos afirmar que, para cada número racional, existe um ponto na reta numérica. Porém, nem todo ponto da reta numérica tem como correspondente um número racional. Que no caso, mais adiante, vocês vão conhecer outros conjuntos numéricos, tá? E que daí, no caso, não vão ser racionais. Então, era isso. Agora vocês têm alguns exercícios lá para fazer. Eu acho que está bem fácil, porque daí, no caso, já está localizado os números na reta, você só tem que dizer qual que é o correspondente, qual a letra correspondente com o número. E tem outro exercício para vocês dizerem em quais números inteiros esse número racional está entre, que a gente fez ali. O 2,333 estava entre 2 e o 3. Então, vocês vão ter que colocar isso. No mais, acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar ali pelo WhatsApp. E é isso aí.